Muito bem. Que o Senhor possa tomar o lugar de honra na sua mesa. Que Deus possa tomar o lugar de honra na minha mesa, na minha casa. E que o Senhor possa ser o convidado de honra em todas as ocasiões da nossa vida. Muito bem. Quem é você? Essa pergunta é simples, mas muitas vezes complexa. Na minha profissão, quando eu falo com as pessoas, é uma das primeiras perguntas que eu faço às pessoas. Eu colocar um espelho na sua frente agora e pedir para que você veja essa pessoa que está aí, tanto de forma externa quanto de forma interna. Qual é a sua resposta? Quem é você? E geralmente as pessoas têm muita dificuldade de dizer quem elas são. Geralmente as pessoas não enxergam o que está à frente dela, que é ela própria. Ou geralmente as pessoas têm uma visão distorcida de quem ela é. E é interessante isso. Porque como não nos conhecer? Como não saber quem somos? Afinal, somos o que somos. Todos os dias convivemos com nós, conosco mesmo. Então somos o que somos. Sabemos mais que ninguém o que pensamos. Só nós sentimos o que sentimos. Então sabemos quem somos. Nem sempre. Há alguns anos atrás, não faz tantos anos assim, em 2013, por aí, eu ainda carregava comigo o meu primeiro RG, que eu fiz em 1994. Então, a foto estava um pouco assim, não parecia muito comigo. Em 1994, eu tinha 10 anos de idade. E fiz meu primeiro RG e carreguei esse RG comigo. No entanto, eu precisei tirar o passaporte e quando eu cheguei com o RG, o policial federal disse, esse RG não serve. Eu disse, não serve? Ele, não serve? A foto está muito diferente de você. Eu disse, mas sou eu que está na foto. Mas é claro que ele tinha razão. Eu era uma criança, então eu era diferente fisicamente, diferente esteticamente, diferente na fisionomia do que eu era há 20 anos depois. Então eu precisei fazer outro RG para que então a minha identidade fosse realmente conferida. Esse documento é igual a essa pessoa que está aí. Mas apesar da foto estar um pouco antiga, eu tinha a cara mais de menino, era eu naquela foto. Aquela identidade era minha. Mas as pessoas não conseguiam realmente ter a certeza de que era eu, porque o tempo passou. E quando falamos da nossa identidade física, de fisionomia, ela muda com o tempo. Apesar da tecnologia ter ajudado muito nisso, as mulheres dão glória a Deus, porque nós envelhecemos menos, se pudermos. Nós temos técnicas, coisas, cirurgias, demais coisas para que continuemos com o rosto mais parecido do que sempre fomos. Mas o tempo muda, a fisionomia muda as coisas, muda o jeito. E, portanto, se você tem um RG muito antigo, quando você precisar desse documento, a pessoa que pegar esse documento vai dizer a você, faça outro, porque esse não serve mais. A sua identidade já não é mais tão reconhecida com o tempo. E aí você precisa mudar. E se tratando da nossa identidade como pessoa, as coisas não são muito diferentes. O tempo vai passando, a essência do que somos vai mudando. E depois de algum tempo nós precisamos parar e pensar um pouco nessa pergunta.
quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Porque se não prestarmos atenção, o tempo, as circunstâncias, a sociedade, o momento, as necessidades, os desejos começam a moldar e começam a modificar essa pessoa que é você. E isso começa a fazer uma pessoa... Então você começa a se tornar uma pessoa totalmente diferente daquela que você realmente é, a ponto de, quando você olha a sua imagem, você não se reconhece mais. Então, quando lhe perguntam quem é você, você não sabe responder. Ou então você responde de uma forma errada. Não consegue se identificar, nós não nos identificamos. E essa pergunta, quando esse tema veio na minha cabeça, vamos falar sobre isso. Então eu fui procurar essa pergunta na Bíblia. Falei, eu quero um lugar onde tenha essa pergunta, quem é você? E aí, em Gênesis, no capítulo 27, eu encontrei essa pergunta. Quem é você? Isaac faz essa pergunta a seu filho Jacó. Quem é você? Capítulo 27 do livro de Gênesis, verso 18. Então, o contexto, que não é o foco da nossa história aqui, do nosso assunto aqui, mas o contexto do capítulo 27 ali, de Gênesis. Então, Isaac percebe que o seu fim está próximo, que ele já é uma pessoa idosa, está doente. Então, chama o seu filho Esaú e diz a ele, fala, Esaú, caça algum animal, prepara para mim uma comida, traga para que eu coma, que eu vou lhe abençoar. Eu vou passar a você aquilo que é de direito, que é a sua primogenitura. Então, Rebeca, a mulher de Isaac, ouve isso e logo chama seu outro filho gêmeo, Jacó, que tinha uma promessa de Deus antes de nascer, mas talvez ali Rebeca se sentiu responsável por fazer acontecer. Chama Jacó e convence ele, fala, olha, vai na frente do seu irmão, eu vou aqui preparar uma comida com o animal que a gente tem aqui, e você entrega a seu pai. O seu pai já está cego, Isaac já estava cego, ele não vai reconhecer você, e você diz então que está ali para receber a bênção. Mas Jacó disse à mãe dele, mãe, mas eu sou diferente do meu irmão, apesar de ser gêmeo. Eu tenho a pele lisa, meu irmão ele é mais peludo. Meu irmão mexe com caça, com animais, ele está sempre cheirando cheiro de caça. Então sua mãe falou, não se preocupe, eu vou dar um jeito nisso. Então, com o animal que ela matou para poder fazer o alimento para Jacó levar, ela então pegou o couro desse animal, pelos desse animal, e amarrou nos braços e na mão de Jacó. Então ela pegou a roupa com o cheiro de Esaú e colocou em Jacó. E diz para ele, vai lá agora e leva essa comida para o seu pai. E quando Jacó chega até a porta da tenda de Isaac, Isaac então faz essa pergunta a Jacó. Quem é você? E logo no verso 19, Jacó responde prontamente. Sou eu, pai, seu filho Esaú. Jacó então trocou a identidade. Isaac pergunta, quem é você? E Jacó responde de uma maneira errada, mentirosa, enganosa, totalmente diferente da foto e da impressão digital que tinha na identidade dele. E naquela época tivesse, é claro. Então, essa troca de identidade causou consequências seríssimas. Havia ali muita coisa envolvida. Essa resposta, a pergunta foi muito certa e objetiva. Isaac pergunta, quem é você? Então, Jacó responde, sou eu, Esaú. Não era a sua identidade, não era quem ele era. Isso trouxe consequências seríssimas. Se nós formos analisar a história, essa resposta errada sobre a sua identidade, pelas razões que levaram a Jacó a responder assim, fez com que, por exemplo, causasse uma inimizade com o irmão.
Jacó e Esaú, porque depois Esaú chega até o pai e disse: trouxe aqui a comida, pode me abençoar. Então Isaac diz a seu filho Esaú: o seu irmão cometeu, ele mentiu, ele enganou, ele trocou a identidade. Quando eu perguntei quem é, ele disse que era você e eu já o abençoei. Isso causou ira em Esaú, e Esaú então jurou matar a Jacó. 2 irmãos, um problema familiar, uma briga familiar, causou aí essa inimizade entre irmãos. Essa resposta errada, essa troca de identidade causou a separação entre Rebeca e Jacó, mãe e filho. Jacó era o preferido da mãe Rebeca. Pois depois desse episódio, eu procurei na Bíblia e não encontrei, e realmente não tem. Eles nunca mais se viram, mãe e filho. Porque essa resposta errada sobre a identidade de Jacó fez com que ele precisasse sair da segurança da sua casa, da segurança do seu lar, e viver escondido por um tempo, viver fora, perdeu o conforto, perdeu a casa, perdeu o lar, perdeu a família ali. A mãe nunca mais ele viu. O pai nunca mais ele viu, logo depois morreu. Quem é você? Sou eu, Esaú. E na verdade, a identidade verdadeira daquele homem era Jacó. Como você está se vendo? Quem é você? Você consegue se ver como você é? Porque talvez você seja Jacó e quando você está olhando no espelho, você é Esaú. Porque nós confundimos a identidade. Nós não podemos saber como seria a história, como a história aconteceria se Jacó não tivesse feito isso, se a mãe dele não tivesse feito isso, se ele não tivesse trocado essa identidade. Nós não sabemos como ele ia alcançar as bênçãos de Deus. Mas ele fez, porque havia um interesse, havia questões em que a sua mãe estava olhando, havia um pensamento sobre o futuro, isso preocupava muito, isso fez com que mudasse a identidade. Porque nós, muitas vezes, olhamos para o espelho como se fôssemos Esaú, mas na verdade somos Jacó, porque a resposta sobre quem é você, quem sou eu, a resposta é confundida com outras perguntas. A confusão sobre a nossa identidade hoje vem porque, ao invés de tentarmos responder a pergunta, quem sou eu, quem é você, nós tentamos responder outras perguntas. Porque quem é você, eu não sei, mas o que você faz, eu sei. O que você tem, eu sei. Qual o seu nível social, qual a sua popularidade social, eu sei. Do que você gosta, você sabe, eu sei. Então, essas perguntas, nós procuramos responder perguntas que dizem respeito ao que pensam sobre nós, e não perguntas que dizem respeito ao nosso íntimo e o que realmente queremos. Então, nós nos preocupamos demais com essas perguntas. O que eu vou ter? O que eu vou fazer? Como eu vou ser aceito pelas pessoas? Como eu vou conquistar as coisas? E o que eu preciso mudar para que as pessoas me enxerguem de maneira que eu vou ser agradável, que eu vou ser uma pessoa aceita? O que eu tenho que fazer para que eu conquiste alguma coisa? O que eu tenho que buscar para alcançar coisas? Essas perguntas são as perguntas que povoam a nossa mente, enquanto a pergunta quem é você, quem sou eu, ela fica totalmente afastada e totalmente sem resposta. Então, nós precisamos parar e pensar sobre isso. Quem é você? O que te tornou essa pessoa que você é aí? E aí, o grande problema é que nós nos conformamos com o que a vida nos tornou. Nós nos conformamos com o que a vida fez conosco. Nós nos conformamos da maneira que estamos levando a vida. E estamos levando a vida tentando responder perguntas que, quando conseguimos responder a primeira que eu fiz, quem é você? Então,
todas essas perguntas são respondidas. Os grandes conflitos emocionais, os grandes conflitos ansiosos que temos vivido, os grandes conflitos de identidade, as grandes marcas nos relacionamentos, as grandes frustrações ou as grandes derrotas, elas estão muito atreladas à resposta da pergunta: quem é você? Quando não conseguimos responder quem somos, significa que não sabemos direito quem somos. A nossa identidade está misturada. Nós não sabemos se somos Esaú ou se somos Jacó. E aí, porque talvez seja mais confortante, porque nós nos conformamos com quem nos tornamos, então talvez seja mais confortante responder outras perguntas: o que eu quero, o que eu faço, o que eu tenho, o que eu posso me tornar, e eu não respondo perguntas, a pergunta básica, que é quem sou. E isso tem causado os maiores confrontos internamente sobre as pessoas. As pessoas têm passado vidas infelizes, fazendo coisas e não sabem por que direito fazem, participando de coisas e não sabem por que direito participam, mantendo relações e relacionamentos e não sabem por que mantêm essas relações e esses relacionamentos, porque as pessoas não sabem quem são. Há uma confusão na sua identidade. Quando um espelho é colocado na frente delas, elas não conseguem enxergar direito quem está ali na frente daquele espelho. E para entendermos melhor quem somos, precisamos entender quem é Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quem é Deus? E aí, quando nós vamos procurar na Bíblia quem é Deus, nós vamos perceber que os atributos de Deus, eles não são caracterizados pelo que ele faz. Toda vez que Deus é caracterizado na Bíblia, nunca ele é caracterizado pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Então, a Bíblia vai dizer que Deus é o eu sou, e não o eu faço. Quem é Deus? Deus é o eu sou. Então, quando nós vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 3, é uma das passagens que vai falar sobre o eu sou. Então, Êxodo no capítulo 3, então Deus chama Moisés e tem a fogueira naquela árvore e Deus diz: olha, você vai libertar o meu povo, é você que vai liderar. Eu estou vendo o meu povo sofrendo no Egito. Você vai libertar esse povo, você vai tirar eles do Egito, você vai colocar numa terra nova. É você que vai. Então, Moisés pergunta: mas quem sou eu para fazer isso? Quando Deus coloca a missão diante de Moisés, Moisés então não se reconhece. Moisés, em virtude de tudo que viveu, em virtude de talvez passar a vida respondendo a outras perguntas por situações que a vida colocou. Moisés, por às vezes, pela história, dizer que ele passou a vida respondendo perguntas como: o que eu faço? O que eu consigo? Para onde eu vou? Do que eu trabalho? De quem eu corro? Como eu resolvo? Moisés, então, ali naquele momento, não tinha a verdadeira identidade que é dele. Então, quando Deus chega a Moisés e diz: Moisés, você vai libertar o meu povo, Moisés pergunta a Deus, ali no verso 11 do capítulo 3, Deus, mas quem eu sou? Então, Deus responde e fala: fica tranquilo. O importante não é quem você é, mas quem eu sou. Então, Moisés pergunta ali no verso 13 do capítulo 3 de Êxodo: mas quem é você? A pergunta quem é você, Moisés faz diretamente ao próprio Deus. Quem é você? E Deus responde: eu sou. E eu sou o que sou. E você vai dizer ao povo que o eu sou te enviou para que então libertasse o povo. Moisés
faz algumas perguntas aí no capítulo 3. Quem sou eu? E Moisés pergunta diretamente a Deus: quem é você? A pergunta de Moisés não é respondida diretamente. A pergunta de Moisés, Deus responde assim. Quando Moisés pergunta: Senhor, mas quem sou eu? É como se Deus falasse: não se preocupe quem é você nesse momento. Se preocupe com quem eu sou. E eu sou o que sou, representando além da eternidade, representando os atributos de Deus, que é relacionado a quem Ele é. Deus ali não responde a Moisés no sentido assim: eu sou poderoso para livrar, eu luto na batalha. Ali não, Deus diz apenas: eu sou. São os atributos de Deus. Os atributos de Deus são relacionados a quem Ele é. Os atributos de Deus não são relacionados ao que Ele faz, ao que Ele gosta, ao nível da sua popularidade, ao seu milagre. Não, os atributos de Deus estão relacionados a quem Ele é. Logo, se somos seres semelhantes a Cristo, os nossos atributos, as nossas características para viver, sempre devem estar relacionadas a quem somos. E o restante é consequência, e nós estamos trocando disso. E aí, quando nós vamos no Evangelho de João, no Evangelho de João, e nós fazemos um resumo, lá a palavra eu sou e o complemento dessa palavra, eu sou, aparece muito forte quando se fala em Jesus. Pelo menos 7 vezes, quando Jesus é caracterizado pelo eu sou quem? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o eterno. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Perceba que os atributos de Jesus não estão relacionados ao que ele faz, ao que ele consegue, aonde ele chega, aonde ele pode chegar, ao que ele pode alcançar, ao que ele não tem medo, ao que ele tem medo. Não, os atributos de Jesus estão sempre relacionados a quem ele é. Jesus disse: eu sou, mas eu sou o pão da vida. Eu sou o eterno, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou o alimento, eu sou aquilo, eu sou. E é pelo que ele é reconhecido. É pelo que ele é pelos resultados, é pelo resultado de quem ele é que faz com que nós, então, reconheçamos a Cristo. E nós precisamos trazer isso para nós, porque a nossa identidade nós não estamos nos reconhecendo, porque nós não estamos respondendo a pergunta de maneira correta. Olhe para Jesus, olhe para Deus e saiba, aprenda a responder a pergunta: quem é você? Você, quais são os seus atributos? Os atributos que revelam quem é você. Não é o que você faz, não é o que você tem. As pessoas estão procurando respostas que não vão encontrar. Porque as pessoas precisam mostrar resultados. Nós não nos preocupamos com o que as pessoas pensam sobre nós. Nós sabemos que nós devemos nos preocupar conosco e na nossa relação com Deus. Mas quem somos transmite os resultados que as pessoas veem. E nós, então, buscamos mostrar resultado para as pessoas. Buscamos fazer algo para que as pessoas vejam, só que os resultados não estão baseados na nossa essência, no que a nossa essência provoca. Os resultados da essência de Jesus faz com que nós tenhamos fé nele. Quais são os resultados que nós temos apresentado para as pessoas? É baseado em quem somos? Como? Se nós, então, estamos perdidos sobre quem somos, nós não sabemos se somos Jacó, se somos Esaú. O que a nossa essência nos provoca? Nós não podemos, como eu disse, pensar no que as pessoas, olhar para o que as pessoas pensam sobre nós. Mas nós precisamos ficar atentos aos resultados que estamos provocando nas pessoas. Porque os resultados que provocamos têm muito a ver com quem somos. Se você não sabe direito quem você é,
faça uma reflexão sobre os resultados que você tem para você e para os outros. Os seus resultados, o seu resultado da vida que você está levando tem te prejudicado ou prejudicado a alguém, você ainda não conheceu direito quem é você. Porque nós somos conhecidos pelos resultados. Deus é o eu sou. Jesus é o eu sou. Porém, Mateus, no capítulo 12, no verso 33, a palavra diz que o fruto se conhece pela árvore. Os frutos são os resultados que apresentamos. E às vezes a árvore pode estar muito bonita, às vezes a árvore pode estar grande, mas quando pegamos o fruto, comemos seu fruto, nós vamos saber se aquele fruto é bom ou não. Não dá para saber se essa árvore produz bem apenas olhando a árvore. Nós precisamos olhar os frutos que ela dá. Quais são os frutos? Quais são os seus resultados? Os resultados da sua vida? Quais são os resultados que a tua essência provoca? Quais são os frutos que você dá e que as pessoas se alimentam? Quais são os frutos que você mesmo produz e você mesmo come, se alimenta e fica bem? Quem é você? Os seus resultados indicam isso. Só que nós tentamos, às vezes os nossos resultados não estão bons, e nós tentamos mudar esses resultados através de ações, através de coisas que fazemos, através de muitas coisas que nós nos colocamos a fazer, mas nós não conseguimos, os resultados continuam não fluindo de maneira que devia fluir, nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos doentes, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos frustrados. Se você quer mudar os frutos, os resultados da sua vida, foque na árvore. Foque em você, pare de focar no externo, pare de focar nas coisas que você tem que fazer e comece a focar na pessoa que você tem que ser. Porque o fruto não dá para enganar, a árvore dá. Eu posso vir aqui hoje, sorrir para você, mas por dentro eu posso estar podre. Você não sabe. Só que quando você participa da minha vida, quando você verifica os meus resultados, você começa a entender se a minha árvore está boa ou não. Não dá para enganar. Quando eu trabalhava em uma empresa que passava o caminhão do abacaxi. Eu não sei se na sua casa já passou o caminhão do abacaxi, mas eu trabalhava numa empresa que sempre passava o caminhão do abacaxi. E não sei se você sabe, mas como eles vendem o abacaxi. Então vai alguém dirigindo o caminhão. Isso não acontece com todos, tá? Se você vende abacaxi, não estou dizendo que é você. Aquele caminhão fazia isso comigo. Então vai um motorista no caminhão e vai uma ou duas pessoas atrás do caminhão segurando um abacaxi descascado e uma faca. E ele toca a campainha da sua casa ou vai até o seu trabalho e diz, olha, a gente tem um abacaxi docinho aqui. E então ele descasca e fala, experimenta. Aí eu comi aquele abacaxi, era muito doce. Maravilhoso o abacaxi. Então ele falava, é 3 por 20, 3 por 10. Eu vou comprar esse abacaxi, é muito doce. E eu comprava o abacaxi, eu chegava em casa e o abacaxi estava azedo. Mas não é possível, eu experimentei o abacaxi estava perfeito, agora o abacaxi está azedo. E aí eu descobri que aquele caminhão, o rapaz, quando a safra do abacaxi não estava muito boa, aquele rapaz ele dava um jeito de adoçar o abacaxi que ele servia para a gente. Ele adoçava o abacaxi. Então, quando a gente provava, aquele abacaxi que ele estava dando para degustação, então a gente percebia que o abacaxi era doce, mas a safra do abacaxi não estava boa. O restante, o abacaxi que estava no caminhão não estava bom. Então a gente comprava e estava azedo. Não dá para enganar pelos frutos. Essa tentativa de enganar funcionou uma ou duas vezes comigo, depois não funcionou mais. Porque os frutos revelam quem é a árvore. Você não consegue enganar os frutos por muito tempo. Você não consegue levar essa vida sem identidade por muito tempo, com essa identidade desconhecida há muito tempo. Jacó não conseguiu levar isso muito tempo, a história vai mostrar.
O fruto é o que alimenta você, o fruto é o que alimenta as pessoas à sua volta. Se a árvore não estiver saudável, os frutos não são bons. Então, pare de pensar no que você faz, pare de pensar em como vai ser, pare de pensar excessivamente no seu futuro, pare de pensar no que você tem que fazer para agradar as pessoas. Pare de pensar e volte-se a quem é você. E você é você com Deus. Cuide da árvore. Cuide de você, cuide do que te alimenta, cuide daquilo que faz com que você seja quem você é, cuide da sua essência, não se confunda, não queira ser Esaú porque você é Jacó. Deus te fez único, Deus pensou em você desde o ventre da sua mãe, nós lemos isso no começo. Então eu te pergunto mais uma vez hoje, quem é você? E quem é você, muitas vezes, está baseado em qual a sua necessidade. Aonde você quer chegar. A quem você está tentando agradar. Qual vazio você quer preencher. Então, eu te convido a essa manhã a refletir sobre você, a esquecer todas essas perguntas, voltar-se para Deus e dizer: Senhor, eu quero conhecer quem é a minha essência, eu quero cuidar da minha árvore, eu quero a minha verdadeira identidade, eu quero ser Jacó, porque eu sou Jacó, eu não quero ser Esaú, eu não quero mais saber qual é a minha necessidade, eu não quero mais saber o que eu tenho que resolver, agora não, eu não quero mais saber a quem eu tenho a agradar, mas eu quero saber quem eu sou. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, que nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Por isso eu te faço outra pergunta: o que vemos? E aí, quando olhamos ao nosso redor, nós vemos um mundo que não aceita o fracasso, que não aceita a perda, um mundo que não espera, um mundo que exige estarmos sempre bem, um mundo que julga, que incapacita, que machuca, que não perdoa, que traz uma falsa sensação de preenchimento, que define quais são as diretrizes para ser feliz. Nós estamos nos baseando pelo que vemos, e o que vemos está nos confundindo, está fazendo com que a nossa identidade seja trocada, está fazendo com que usemos roupas que não são nossas, com que usemos uma pele que não é nossa, uma voz que não é nossa, uma identidade que não é nossa. Precisamos parar de olhar e começar a crer. E a crença, ela é fortalecida e firme quando você realmente sabe quem você é. Se você sabe quem você é, você sabe no que você crê. E se você crê em Deus, aquele Deus que nós lemos no Salmo, no começo do nosso encontro, um Deus que cuida de você, um Deus que preenche, um Deus que faz, um Deus que cuida, um Deus que sabe, então aí você começa a saber quem você é. Quem você é aquilo que você crê, não aquilo que você vê. Quem você é parte por entender quais são as suas limitações e o que Deus faz para que você possa superá-las. Quem você é entender que sim, você tem algumas incapacidades, você tem algumas falhas, você não é perfeito, mas Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Lá em Isaías 49, essa palavra se repete. Isaías 43, ele te chama pelo nome. Então, quem é você? A palavra diz, lá em 1 Coríntios, Paulo fala: sede meus imitadores. Mas por quê? O que Paulo tinha? Nada. Paulo era imitador de Cristo. Então, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Mas, olha só, nós estamos vendo a quem? As pessoas que são imitadores de Cristo? Ou nós vemos as necessidades que estão impondo a nós? Paulo cria, Paulo não via, portanto ele pedia para que as pessoas também crescem e não apenas vissem. Cuidado por viver com aquilo que você vê. Você não consegue se identificar, você não consegue se encontrar. Nós estamos vendo, nós estamos nos atropelando, nós estamos fazendo com que
as coisas aconteçam como tudo diz que tem que acontecer. Então eu te pergunto agora, qual roupa você está usando, a sua ou do seu irmão? Qual pele você está vestindo, a sua ou do seu irmão? Você está usando roupas que não são suas, usando nomes que não são seus. Você está realizando coisas que na verdade não te preenchem. Você está adaptando a sua vontade, o seu desejo, a sua vida, as suas coisas à vontade de Deus. E aí eu te faço mais uma pergunta. Qual é a sua Rebeca? Jacó, apesar da Bíblia falar que ele era muito esperto, o texto é claro a dizer que a ideia foi da sua mãe, que atropelou as coisas e fez com que ele trocasse ali a identidade. Ela deu toda a ideia prontinha. A ideia não foi dele, a ideia foi da mãe dele. Qual é a sua Rebeca? O que tem feito com que você não encontre a essência de quem é você? A sua Rebeca é aquilo que você tem que mostrar à sociedade. A sua Rebeca é aquilo que você tem que conquistar. A sua Rebeca é aquilo que o mundo diz que você tem que ser. A sua Rebeca é aquele que você tem que agradar. A sua Rebeca é aquele que te julga e aponta o dedo para você porque você tem dificuldades e desequilíbrios que não consegue resolver. Então, por isso, você vive de uma forma que não é sua. Qual é a sua Rebeca? Quem é a Rebeca que está dizendo a você, troque a identidade para que você consiga algo? Reflita sobre isso. Reflita sobre quem é você, para que então você identifique qual é a sua Rebeca e então você consiga mudar as coisas e modificar as coisas. Isaac perguntou a Jacó, quem é você? E ele prontamente, porque às vezes ali ele achou que era Esaú, ele estava vestindo roupas de Esaú. Ele estava com o cheiro de Esaú. Você tem um cheiro próprio, roupas próprias, pele própria. Deus te pergunta quem é você e a resposta que ele quer que você dê é: eu sou eu. Na minha essência, eu sou eu. Eu sou aquilo que sinto, aquilo que penso, aquilo que tenho de propósito, aquilo que sou como entendendo quais são as minhas capacidades, entendendo quais são as minhas limitações, entendendo o que eu tenho que mudar para que a minha árvore dê frutos, tanto a mim quanto as pessoas que estão à minha volta. A sua maneira de tentar dar frutos está errada. Isso tem feito com que você fique mais doente e perca cada vez mais a sua identidade. Está na hora de fazer um RG novo. Já se passou muitos anos, passaram-se muitos anos. Passaram-se muitos anos e a sua identidade está antiga. Está na hora de mudar. Está na hora de verificar que precisa de uma foto nova, mais atual, mais recente para você. E isso significa se livrar de todas as perguntas que não têm respostas e ir para a pergunta principal: quem é você? Seja você mesmo. E quem é você? Você é filho de Deus. Você vive para agradar a Deus. Deus cuida de você. Deus traça um caminho para você. Então, por que se preocupar com outras coisas? Não atropele as bênçãos. Deus tem as bênçãos separadas para aquele que crê nele. Então, pare de ver e creia. Espere as bênçãos. Não seja Rebeca. Não queira atropelar. Não queira vestir roupas que não é suas para alcançar alguma coisa. Não queira ter uma vida que não é sua. Não queira ter uma identidade que não é sua. Tenha a sua roupa, a sua pele, a sua identidade. Deus vai te abençoar da maneira... porque você é quem você é. Se encontre com Deus, esqueça das pessoas e faça e deixa Ele trabalhar você e Ele. Peça a Ele para indicar o que precisa mudar. Peça a Ele para te ajudar e você vai conseguir. Jacó tinha bênçãos. A mãe dele sabia que ele tinha bênçãos e atropelou tudo. Mudou a identidade. E isso deixou as coisas muito difíceis. Não mude sua identidade. Não queira ter uma identidade que não é sua. Tenha a sua identidade. Seja você. Entenda, se conheça. Quando Deus perguntar quem é você, responda. Responda baseado em quem você é mesmo. Se olhe no espelho e veja realmente quem você é.
externa e internamente. Mude o que você tem que mudar para dar bons frutos. Dar bons frutos dá todo o sentido da vida. Dar bons frutos responde todas aquelas perguntas que nós fizemos. O que você faz, do que você gosta, o que te completa, o que te preenche. É dar bons frutos que responde essas perguntas. Então cuide da tua árvore. Se você é Jacó, seja Jacó. Não queira ser Esaú. Não queira ser diferente. Deus te fez único e especial. E é assim que Ele quer te abençoar, é assim que Ele quer te usar, é assim que Ele quer te moldar. É assim que Ele quer resolver a tua vida, como você é. Deus não quer que você seja outra pessoa. Deus não quer que você tenha outras roupas. Deus não quer que você tenha outra pele. Deus te ama como você é. Quem é você? Você é filho de Deus, único e exclusivo. Deus te abençoe. Deus faça com que essa palavra entre no seu coração e mude sua vida. Amém.